Em 15 de fevereiro de 1999, um dos rappers mais promissores dos anos 90 teve a sua vida brutalmente tirada nas ruas, onde nasceu e cresceu depois de ser baleado 9 vezes, 3 meses antes de completar 25 anos. El Corleone, ou melhor, Big L, só conseguiu terminar um álbum quando ainda estava vivo. O rapper surgiu no underground de Nova York e estava em ascensão como uma das grandes promessas da cena hip hop para aquela virada do milênio. Hoje nós vamos contar a trágica história do Big L. Então já deixe seu like e se inscreva no nosso canal, porque nós vamos continuar trazendo mais biografias de rappers se vocês continuarem fortalecendo o nosso trampo. Não se esqueçam também de nos seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, porque por lá postamos todos os dias sobre hip hop e R&B. O nome real do Big L era Lamont Coleman, e ele nasceu em 30 de maio de 1974, sendo criado e vivendo sua vida no bairro do Harlem, em Nova York. Ele foi criado pela tia, que era a mãe de seus 2 irmãos mais velhos, Don e Leroy, depois que os pais biológicos dele o abandonaram. Segundo Don, eles tiveram uma infância tranquila no Harlem, porque a mãe deles sempre conseguiu sustentar a família muito bem e ela era muito respeitada no bairro deles. Eles nunca passaram necessidade, sempre usavam roupas boas e a mãe deles ainda conseguia fazer eles irem ao parque da Disney em Orlando com outras crianças do bairro. Quando estava na adolescência, Big L se apaixonou pelo hip hop depois que seu irmão Don levou ele para um show do Run DMC. A partir daí ele passou a rodar pelo bairro batalhando e fazendo freestyle com outras pessoas. Foi nessa mesma época que ele também foi puxado para as ruas graças ao seu outro irmão Leroy. Leroy era um traficante muito respeitado no Harlem. Ele foi um dos fundadores da NFL Crew, que era uma família do crime formada por traficantes do lado oeste do Harlem. Aqueles caras que aparecem nas fotos do disco do Big L, inclusive, eram da NFL. Esse irmão do Big L era tão respeitado no Harlem que uma vez o L teve uma jaqueta roubada por 2 moleques do bairro e quando esses moleques descobriram de quem o Big L era irmão, eles foram atrás do rapper para devolver a jaqueta. Enquanto estava fazendo rap pelo Harlem, Big L fundou um grupo em 1990, mas esse grupo nem lançou nada e acabou logo supostamente por causa da falta de vontade dos outros membros. Foi na época que fez esse grupo que o rapper ganhou o nome de Big L, vulgo que ele pegou de seu apelido de infância, Little L. Big L, ao invés de deixar o Little, que quer dizer pequeno, colocou Big, que quer dizer grande. Foi rimando pelo seu bairro que Big L conheceu o seu mentor, Lord Finesse, em 1992. Finesse viu Big L rimando no fundo de uma loja de discos no Harlem e ficou impressionado com o rapper. Ele apadrinhou o Big L e chamou ele para fazer uma aparição no remix da sua música Yes You May. 92 foi um ano movimentado para o Big L. Ele foi com o Lord Finesse no Yo MTV Raps para ajudar a promover o segundo álbum do Finesse. E aparecer nesse programa gerou um hype para o Big L, que na época era um rapper desconhecido. Nesse ano ele ainda gravou várias demos, a qual algumas delas foram para o seu álbum de estreia. E além de vencer uma batalha de freestyle que tinha mais de 2.000 competidores, Big L se tornou oficialmente um membro do DTC, o grupo formado pelo Lord Finesse, Diamond D, O.C., Fat Joe, Bucky Wild e a dupla Showbiz e A.D. Toda essa movimentação em 92 rendeu ao Big L um contrato com a Columbia Records, onde ele lançou seu primeiro single em 93 e seu primeiro álbum em 95. O primeiro single dele era chamado de Devil's Son, e virou um clássico por ser uma das primeiras músicas do subgênero de horrorcore. Em 1993, ele tentou fazer virar um grupo com Cameron Maze, Herbie McGruff e Bloodshed. Porém, o grupo se desfez depois que os rappers focaram nas suas carreiras solos. O único álbum que o Big L conseguiu lançar em vida se chama Lifestyles of the Poor Dangerous e foi lançado em 1995. Seu álbum até entrou nas paradas e fez um barulho na cena underground de Nova York graças aos 3 singles que até ganharam clipes. Nesse mesmo ano ele também fez aquele freestyle com o lendário Jay-Z no programa do Stretch Bobbito. Apesar de seu álbum só ter passado de 200.000 cópias vendidas depois de sua morte, Big L conseguiu um certo hype que fez ele fazer shows fora dos Estados Unidos, indo para a Europa e para o nosso país. Ele fez um show em São Paulo e ainda colou com grandes nomes da cena do rap nacional. Nós já fizemos um vídeo onde falamos mais dessa curiosidade.
Porém, em 1996, Big L foi demitido da Columbia Records e decidiu seguir carreira como um artista independente. Em 97, ele começou a trabalhar no seu segundo álbum, a qual ele queria que fosse diferente do primeiro, que fosse lançado pela sua própria gravadora. Então, no ano seguinte, Big L começou a montar a Flamboyant Entertainment. O primeiro e único lançamento da sua gravadora enquanto Big L estava vivo foi o single Ebonics. Esse single foi diferenciado e chamou a atenção do Dame Dash da Roc-A-Fella, que queria contratar o Big L. Só que Big L disse que a condição para ele entrar na Roc-A-Fella era que toda a sua banca assinasse contrato, não só ele. A intenção de El era montar um grupo que se chamaria The Wolfpack. Dame Dash, Jay-Z e Biggs Burke iniciaram o desejo de Big L exatamente 7 dias antes de sua morte. Na noite de 15 de fevereiro de 1999, Big L morreu após ser baleado 9 vezes na cabeça e no peito por um homem mascarado no Harlem. Quando a notícia se espalhou, muita coisa foi especulada. Uns dizem que ele foi morto por inveja e outros dizem que alguém estava tentando roubar ele. Só que, 3 meses depois, um dos amigos de infância de Big L, chamado G, foi preso como suspeito de seu assassinato. Esse cara inclusive aparece na contracapa do álbum do Big L. Apesar de ter sido liberado mais tarde por falta de provas, até hoje o G é o principal suspeito de matar o Big L. Boatos apontam que o motivo seria uma vingança ao Leroy, irmão do Big L. G era irmão de um dos fundadores daquela NFL Crew e supostamente essa banca estava tendo disputas internas. Um primo do Big L foi morto em 97 e havia rumores de que quem matou ele foi outro fundador da NFL chamado Reggie. Reggie foi morto por um homem mascarado um tempo depois e outros líderes da banca desconfiaram do Leroy, irmão do Big L. No mesmo ano em que Reggie morreu, Leroy rodou e ficou muito tempo na cadeia por outro motivo e lá ele planejou matar esses outros líderes da sua banca que desconfiavam dele. O G seria o primeiro. Leroy teria contratado um assassino de aluguel de outro bairro que deveria armar uma emboscada para o G junto com Big L. El teria contado isso para alguém e a história teria chegado até o G, que resolveu matar ele primeiro. Até hoje ninguém foi condenado pela morte do Big L e a polícia de Nova York colocou o caso como sem solução. Esse ciclo não parou com o Big L em 99. Depois de sair da prisão em 2002, o irmão dele foi morto no mesmo quarteirão que ele quando supostamente procurava uma vingança contra sua morte. Em 2016, o suposto assassino do Big L foi baleado nas costas e na cabeça e morreu na mesma área que o Big L morreu. Em 2019, o sobrinho do Big L e filho de Leroy foi morto aos 29 anos, 2 quarteirões de onde seu pai e seu tio foram mortos no Harlem. A gravadora de Big L conseguiu terminar aquele segundo álbum que ele trabalhava e ele acabou sendo chamado de Big Picture e foi lançado em 2000. O álbum teve um certo sucesso, ainda mais pelos feats encabeçados, destaque para as faixas com Fat Joe e Tupac. Embora Big L tenha vivido pouco, ele está imortalizado para sempre na história do hip hop. Ele encantou o público de sua geração, ele impressionou e era admirado pelos seus colegas rappers. O legado dessa lenda do Harlem ainda vive através de suas músicas, onde ele mostrava seu talento insano em fazer grandes jogos de rimas, contar histórias como ninguém e, claro, ser um mestre no freestyle, e há quem considere ele o maior freestyleiro de todos os tempos.